Hoje nós vamos fazer a 11ª live desse projeto, Antologia Virtual do RN, que dá nome a este perfil. E vamos explicar, a gente na verdade, propôs uma série de 12 lives dentro de todo o projeto, né? Professor Disney também, grande parceiro lá do Colégio SEI, que é um dos nossos patrocinadores. E aí, a gente sentiu falta de, ao longo dessas 12 lives, ter um momento mais especial para explicar só o que é o projeto. Por quê? Porque a gente vinha... José Marcelo também aqui, Marcelo Rodrigues, que é o nosso designer gráfico, que montou nossa logomarca e toda a comunicação visual desse projeto, desde as peças de divulgação até as telas do site, desenvolvendo em parceria com Alunautas também. Então, eu nem comecei ainda, minha gente, mas tô aqui já esperando juntar alguns seguidores. Eu vou me lembrar aqui de colocar o telefone no silencioso, porque senão o que é que vai acontecer? Vocês continuam me ouvindo bem? Continuam me ouvindo bem? Se alguém puder me dizer... Sim? Beleza, pronto. Porque às vezes ficam chegando algumas notificações no telefone e acabam interferindo na transmissão. Alto e claro, muito bom. Ainda temos poucas pessoas, muito embora assim Nós tivemos um boom de lives, né, com a pandemia que tragou a gente para esse ambiente de live quase que diária. Se a gente fosse... quem disse que ficou sem ter o que fazer na pandemia, porque não embarcou na onda das lives, porque tinha live a todo momento, a toda hora, sobre tudo no mundo, né? E foi um momento também de aprendizado para quem pôde, para quem teve a oportunidade de aproveitar dessa forma. Mas aí acaba que a gente hoje em dia percebe que tem menos adesão, né? No entanto, é uma ferramenta muito útil que a gente continua lançando mão em muitas oportunidades, porque realmente funcionam para determinados objetivos. Então, nós já estamos aqui 7h37, acho que já dá para a gente começar a falar. Cidade em Movimento entrou. Eu só queria saber cadê meus fãs, né? Minha família. Não apareceram ainda, mas tudo bem, não tem problema. Se fosse o contrário, eu não estivesse assistindo, hein? Então, vamos lá, agora valendo. Gente, a gente ofereceu essa live de hoje como a 11ª live das 12 lives que compõem, que fazem parte do projeto Antologia Virtual do RN. E agora, chegando nessa reta final, praticamente faltando algumas semanas para a entrega do projeto, realmente, a gente sentiu falta de ter esse momento de explicar melhor o que é a antologia virtual. Por quê? Porque, na verdade, essas 12 lives, essas lives que vieram acontecendo, em que Vicente Cerejo, que é o nosso âncora, apresentador, né, enfim, o elaborador de todos os textos e todas as apresentações que foram feitas, que vão estar lá no site. Olha aqui seu Reinaldo também entrando, seu Reinaldo sempre aparece. Um abraço, seu Reinaldo. Então, muitas pessoas não conseguiram discernir bem que as lives que nós vínhamos fazendo, na verdade, eram lives de divulgação do projeto e não o projeto em si, né? Então, como a gente explica muito no comecinho e depois as entrevistas seguem, acabam que muitas pessoas não conseguiam compreender bem. A gente vai muito en passant sobre esse momento e em seguida começa a entrevista, geralmente nas lives, e acaba que nem todo mundo conseguiu compreender bem o que é o projeto. E agora que a gente está chegando na reta final, a gente sentiu essa necessidade de fazer esse momento aqui com vocês, por isso que eu vim, como idealizadora do projeto, fazer essa live de hoje. E aí eu queria contar como é que ela começou, né? Como diria um professor meu de redação, o professor Osaí Vasconcelos, ele dizia: comece pelo óbvio, né? Comece do começo.
não pule etapas. Então, dentro de um longo momento de recolhimento que a pandemia nos obrigou a vivenciar, eu passei a observar os editais que estavam à disposição para os projetos culturais. Os projetos culturais sempre foram um objetivo da Verbo Eventos, mas a gente nunca tinha como se dedicar para elaborar e para inscrever um projeto. E durante a pandemia, essa oportunidade surgiu, né? Eu tive mais tempo de sentar, escrever, me dedicar. E uma bela noite, faltando horas para encerrar o edital do programa Djalma Maranhão, na verdade do edital da Unimed Natal, eu tive essa ideia. Por que não aproveitar todo um conhecimento, toda uma vastidão de acervo que existe, que está à minha disposição, para deixar isso para outras pessoas, para deixar isso disponível para outras pessoas e de uma maneira acessível e gratuita. Por quê? Porque a gente percebe que para as pessoas que querem avançar um pouco mais na literatura do Rio Grande do Norte, é claro que elas vão encontrar resenhas separadamente, textos separadamente sobre um autor, sobre outro, mas não existia um local onde alguém pudesse ver resumos, ver algum tipo de análise sobre as obras que lhe despertasse a atenção para ler aquela ou aquele título. E eu fiquei com isso, né? E abri o formulário do edital e fui, ao mesmo tempo que fui formatando, fui pensando, criando e já preenchendo. E de uma noite para uma manhã, surgiu o projeto formatado e foi enviado para o edital com esse título, Antologia Virtual do RN, que traz a ideia de um site, uma plataforma, onde o internauta e o interessado possa buscar vídeos resenhas apresentados pelo jornalista Vicente Cerejo e com a colaboração e a curadoria da jornalista e pesquisadora Rejane Cardoso, que não por acaso são meus pais, mas a ideia é aproveitar toda essa vastidão de conhecimento e de acervo e disponibilizá-la de maneira gratuita para o público, de uma forma simples, de uma maneira que são análises com o gabarito do professor Cerejo. Pois é, Tiago, então assim, e ele tem uma coloquialidade, uma forma de trazer as coisas para quem que assim encanta tanto quem já conhece como quem está iniciando um processo de conhecer mais sobre a literatura do Rio Grande do Norte. Eu sei que meu depoimento não vale muito, né? Mas para quem já assistiu, para quem já pôde assistir, realmente existe esse diferencial. Então a ideia era que nós montássemos um site, uma plataforma de busca, onde o interessado possa acessar aquela plataforma, buscar por autor ou por título algumas das principais obras literárias do Rio Grande do Norte, literárias ou que tenham um caráter histórico de pesquisa, né? E que essa entrega fica para a sociedade, fica para a comunidade, fica para a população, porque o site está lá, é de acesso gratuito, né? E ele não deverá sair do ar nunca, se tudo correr bem. E aí a ideia, com base nos limites de possibilidade de um edital, nós chegamos ao número de 70 vídeos, depois terminamos conseguindo fazer 80, né? E foi um trabalho muito, muito interessante, muito peculiar de ver tanto Rejane e Cerejo interagindo na escolha desses nomes, né? Uma tarefa que não é fácil, né? Apesar de a gente achar que 80, 70 é muito, mas o Rio Grande do Norte tem muitas obras importantes e
que merecem ser lembradas e muitas vezes ficam adormecidas e esquecidas. Então essa antologia tem também essa função de resgatar, de trazer à tona, de trazer novamente à vista muitas obras que pessoas mais novas, pessoas que estão iniciando a vida acadêmica agora, ou mesmo a vida de leitor, né, não teriam acesso a saber nem que elas existiram. Então o processo começou assim. Começou com a gente de trás para frente, né? A ideia surgiu, foi inscrita, foi aprovada pela Unimed Natal, logo em seguida foi aprovado na lei, o processo foi inverso, a gente conseguiu primeiro estar entre os projetos selecionados pela Unimed Natal, enquanto isso a tramitação do projeto acontecia dentro do programa de Djalma Maranhão, da Prefeitura do Natal. Sim, professor, temos sim, teremos uma sessão de uma aba de lives e também de extras. E então, depois da Unimed Natal, o Colégio SEI, também parceiro de primeira hora, e nós conseguimos com apenas 2 empresas cumprir as necessidades de repasse, né, da isenção fiscal, da isenção que a prefeitura abre mão, né, de receber o imposto e destinar esse imposto através das empresas para projetos culturais. E foi assim que o projeto foi se viabilizando, né? Enquanto isso, vinha a Alunautas quebrando a cabeça, na empresa Alunautas é nossa parceira solucionadora de tecnologia, quebrando a cabeça com o professor Tiago Tobias, quebrando a cabeça para encontrar essa solução de como é que a gente faria para montar essa plataforma. Veio também a suporte informática, cuidando da parte da gravação dos vídeos. Veio também Marcelo desde o começo, criando logomarca, pensando em como é que a gente ia apresentar esse site de uma forma bastante clean, bastante limpa, né? E a gente foi aos poucos concatenando essa lista, que inicialmente tínhamos a intenção de termos apenas escritores que já não estivessem vivos, até mesmo para poder serem lembrados, mas aqui e acolá ainda terminou entrando um ou outro autor vivo, né? E aí não foi fácil, né, chegar a essa lista. Claro que existe ali algumas unanimidades, algumas obras que não tem como não estar ali, né? Cascudo, Tavares de Lira, Oswaldo Lamartine, Zila Mamed, Nízia Floresta, e por aí vai, né? Mas também Cerejo começou a se lembrar de realçar, de destacar as obras de referência que não poderiam ser esquecidas pela importância que elas tiveram, né, num contexto histórico, num contexto do cenário de produção cultural do Rio Grande do Norte. Então, algumas pesquisas na área de teatro, na área de música, na área de sertão, né, de desenvolvimento econômico do sertão, poesia também, alguma coisa, e aí esses títulos foram surgindo, e do nosso compromisso de entregar 70, acabamos gravando 80, e já ficamos pensativos se vamos reinscrever o projeto e ampliar esse acervo virtual no site. E é tudo muito simples. Vocês vão ver quando a gente estiver lançando efetivamente o site daqui a algumas semanas, se tudo correr bem ainda dentro do mês de maio. O interessado vai acessar o site www.antologiavirtualrn.com.br e vai encontrar ali uma ferramenta de busca, como eu já disse, por autor ou por título, e ali ele vai acessar um vídeo resenha gravado pelo professor Cerejo, onde ele destaca do jeito dele, né, sob a ótica dele, muitas vezes fazendo conexões da obra que ele está destacando naquele vídeo com alguma outra obra
que aparentemente estaria mais distante e ele consegue fazer conexões entre uma e outra. Então foi um projeto muito interessante. Acaba que às vezes aparecem 3 livros num vídeo só. Os vídeos são curtinhos, são vídeos de 3 minutos, mais ou menos. Inclusive os vídeos já estão na plataforma YouTube, Antologia Virtual RN. Para quem quiser acessá-los individualmente, eles já estão lá, né? Mas porque o YouTube, na verdade, vai ser o local onde eles ficam armazenados para serem buscados através do site. Mas aí, minha gente, professor Disney, por favor, queremos mais. Olha, meu pai já disse que eu fiz trabalho escravo com ele. Não é exatamente uma verdade, né? Mas realmente você gravar 80 vídeos não é fácil. Até porque se você para, você quebra um ritmo. Se você intensifica o ritmo, você corre também o perigo de se esgotar um pouco e não render tanta qualidade quanto é possível render, né, num vídeo onde vai se falar sobre uma obra literária. E é preciso ter muita responsabilidade. Responsabilidade com datas, responsabilidade com esquecimentos, né, que a gente não gosta quando acontece. Mas o grande lance também desse projeto, que eu não falei aqui ainda hoje, e é importante que eu destaque, é que ele é um projeto acessível em Libras. Então, o grande lance dessa história, que foi o pulo do gato, assim, que eu acho que de cara ganhou a simpatia da Unimed e do Colégio SEI, além do contexto do resgate literário, é a questão da inclusão e da acessibilidade. Por quê? Porque todos os vídeos que o professor Cerejo gravou foram traduzidos em Libras. E aí, na verdade, quando você busca, faz a ferramenta de busca, o site vai abrir o vídeo do professor Cerejo e, ao lado, o tradutor Rodrigo Cavalcante, que nos auxiliou em todos os vídeos. Todos os vídeos foram gravados por ele. Onde ele faz essa apresentação desse mesmo vídeo resenha em Libras. E aí, a gente cumpre com isso. Para quem não sabe, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo deve já ir nos vendo, deve saber que isso existe, mas cabe eu explicar, né? Uma das qualidades, uma das características que fez com que esse projeto pudesse ser aprovado com tanta velocidade e caminhasse com tanta velocidade, pelo menos do ponto de vista de captação de patrocínios, foi essa questão da acessibilidade de Libras. Por quê? Porque a acessibilidade, ela acaba tornando o projeto alinhado aos alguns objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. A ONU estabeleceu uma Agenda 2030, né, para os países do mundo inteiro, onde ela destaca 17 objetivos que os países devem buscar cumprir para tornar o mundo mais humano, mais desenvolvido e mais acolhedor para todos, né? Então, dentro dos 17 objetivos da ONU, dos ODS, como a gente chama, cada ODS tem seus sub-objetivos, mas aí não precisa a gente chegar a tanto. Mas esse projeto, que é aparentemente tão simples, ele acaba contribuindo para 3 desses 17 objetivos, né? Que é o objetivo, são 17, como eu já disse, e nós temos o objetivo 4, que é assegurar a educação inclusiva e qualitativa e de qualidade, claro, contribuir com, no caso do nosso projeto, com a educação inclusiva, né, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Então, com a acessibilidade em Libras, a gente ajuda, e pelo fato de ser uma ferramenta gratuita, a gente acaba ajudando a oportunizar essa educação inclusiva e acessível a todos, financeiramente e do ponto de vista da deficiência auditiva. O objetivo 10, que é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, e aí desigualdades aí no caso de acessibilidade, de oportunidade de aprendizado. E também o objetivo 11, que é tornar as cidades
e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse aqui, na verdade, o que a gente atende é um subobjetivo desse objetivo 11, mas eu não vou me detalhar muito, porque senão fica muito longo e de certa forma, burocrático o nosso bate-papo aqui. Mas é incrível perceber que com uma ideia tão simples, a gente consegue fazer com que pessoas que não teriam a oportunidade... Vejam, são pessoas que não teriam a oportunidade de assistir a uma série de palestras gratuitas que o próprio professor Cerejo concede para vários órgãos onde ele é convidado, Instituto Histórico, Academia de Letras, Universidade, enfim, tantas que ele já participou, mas que eles não conseguem simplesmente porque não conseguem ouvir. São pessoas que não têm a oportunidade de desfrutar de um alerta, de uma luzinha que acende para ele gostar de um determinado autor ou autora, porque ele não tem a chance de ouvir alguém de forma encantada falar sobre aquele autor. Ele não consegue ter a chance de escutar alguém dizer para ele, mas por que aquele livro é tão legal? Claro que na internet existe, mas existe de forma muito difusa, de forma muito espalhada. Quase ninguém hoje vai mais a uma biblioteca física para ir lá descobrir, abrir os livros de um em um e descobrir o que é que tem dentro deles, né? Quase tudo hoje em dia é na palma da mão ou na tela do computador. E aí é onde está a segunda magia desse projeto. O primeiro é a ideia de a gente ter, sem falsa modéstia, de a gente ter uma cabeça privilegiada falando de 80 títulos diferentes ou mais, já que alguns vídeos ele fala de mais de um título, né? Ressaltando peculiaridades que nem todo mundo enxergaria, ressaltando nuances e importâncias que nem todo mundo veria, e principalmente oportunizar isso para pessoas que não teriam acesso sequer a compreender exatamente, Gilmar, o sol deve nascer para todos. É mais ou menos por aí. Claro que é uma audácia, né? Querer colocar um projeto com 80 títulos apenas como se fosse resolver. Não vai resolver o problema. Mas é uma grande oportunidade, né? Eu acho que se a gente conseguir ampliar em outros momentos esse projeto, cada vez mais a gente vai fazer com que, inclusive, obras que estavam, como eu falei no começo da live, obras que estavam adormecidas, esquecidas, voltem à tona, né? Nós temos também alguns livros que falam sobre a época da ditadura militar e os reflexos aqui no Rio Grande do Norte, né? Temos livros de jornalistas, temos o livro de Cassiano Arruda, temos muitos livros de pesquisa, livros até sobre cartografia, salvo engano, tem um ou dois, né? Dicionários, né? Então, realmente é um projeto bem diferenciado. Até onde eu sei, ele é inovador também. Nunca ouvi falar em nada parecido. Nunca ouvi falar. Antologia, claro, né? Mas não assim, dessa forma acessível, eletrônica, gratuita e uma entrega que fica para as pessoas. E é isso, minha gente. Por hoje é uma live assim mais resumida. Quero muito, a gente está chegando na reta final, quero muito agradecer a todas as pessoas que colaboraram até agora. O professor Humberto Hermenegildo também falou sobre o modernismo, foi uma das nossas primeiras lives, né? Nós tivemos colaboração de professor Humberto Hermenegildo, professor Coquinho, professor Marco Aurélio, lá do SEI, professor de literatura, Gutenberg Costa, estudioso do folclore, Diva Cunha, né, poetisa. Tivemos Carlos Fialho também, contando a experiência dele de editor e de autor. Tivemos também Abimael, do Sebo Vermelho, falando também sobre os desafios de editar 600 livros de autores potiguares. Então, a gente, nessas lives de preparação, a gente explorou tanto lives focadas em temas, né, em temáticas
da literatura ou temáticas históricas, como o modernismo, como a independência do Brasil, que foi a live do professor Coquinho. Mas tivemos também, né, também falando sobre mercado editorial, enfim. E aí a gente tem muito a agradecer pelo professor Tarcísio Gurgel também, foi uma live maravilhosa, que vai e não vai, as pessoas me pedem, exatamente, Gilmar, vai e não vai, as pessoas me pedem o link, né, porque querem ver, querem assistir, não tiveram oportunidade. Algumas pessoas que não têm Instagram, que ficam esperando a gente publicar no YouTube para poder assistir. Então tem essa entrega, além dos 80 vídeos, vídeos resenhas, que foram selecionados em conjunto por Rejane e Cerejo, e apresentados por Cerejo. Nós temos também na aba de lives, Isaura Rosado também foi falar sobre a importância dos acervos particulares na preservação, né, das obras potiguares, já que nós aqui somos tão carentes de museus e bibliotecas públicas, né, que tenham um trabalho de conseguir resguardar essas nossas obras. Então, é um projeto simples e, ao mesmo tempo, feliz por contemplar essa questão da acessibilidade e também por deixar para a posteridade esse útil e agradável acervo mental dos professores Rejane e Cerejo que se dispuseram a empreender essa jornada, né, de forma tão, às vezes cansativa, mas que eu curti muito fazer, todo mundo que se engajou ao projeto curtiu fazer, e a gente espera muito que a gente consiga manter a antologia virtual não só ampliando-se, mas manter também na lembrança das pessoas, como manancial, como acervo, onde as pessoas possam ir lá beber na fonte e, quem sabe, se iniciar e começar a gostar de um autor ou de um tema a partir de uma apresentação do professor Cerejo. Agradecer novamente à Prefeitura do Natal, que através do programa de Djalma Maranhão e das empresas Unimed Natal e Colégio SEI, Romualdo e Roberto Freire, viabilizaram este projeto. Agradecer aos parceiros, José Marcelo como designer, Lunautas como solucionador da nossa plataforma, a Suporte Audiovisual, que atuou na gravação e na edição dos vídeos, a Rodrigo Cavalcante, que fez a tradução em Libras, e a equipe da Verbo Comunicação e Eventos, que desde o começo se empenha e está se empenhando, né? E agradecer também à imprensa, que sempre nos ajuda a divulgar a cada live e certamente nos ajudará também a divulgar quando for o lançamento oficial do site. Era isso por hoje, muito obrigada. Espero que quando a gente estiver aqui na nossa 12ª e última live, vocês estejam aqui conosco, comemorando conosco a entrega desse belo projeto.